Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos na manhã desse dia. Quero deixar um texto para a vossa meditação, meus amados. Em São Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração, Pai Nosso, oração dominical, oração dos discípulos, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza às tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, talvez a oração mais conhecida, né? Em todo o mundo. Muita gente que ainda não é crente conhece, né? E pratica de uma maneira equivocada, como reza, repetindo-a, né? Várias vezes, sem entender na verdade os pormenores dessa adoração. É certo que a oração de Cristo chamou a atenção dos discípulos, e os discípulos fizeram um pedido a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. E então encontramos em São Lucas capítulo 11, a oração do Pai Nosso, que é quando o Senhor nos ensina a orar, né? Em primeiro lugar, começa dizendo Pai Nosso. Nessa oração é uma oração de filhos, né? Oração de filhos. O fato de que alguém receba Cristo, né? A Bíblia diz que aos que o receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A filiação divina, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus, né? Recebemos o Espírito de adoção, o Espírito do seu Filho Jesus Cristo, né? Nós podemos ler outros textos da Bíblia, por exemplo, né? Em São Pedro, capítulo 1, versículo 17, né? Vou ler para vocês aqui, né? O que diz o apóstolo Pedro. São Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos diz o seguinte: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Pedro está falando aqui. Se invocais por Pai. Quando invocamos por Pai? Na oração do Pai Nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Nosso que está nos céus, né? Então, queridos, é uma oração para filhos de Deus. Para filhos de Deus. Eu pergunto a um amigo que está me vendo: você já é filho de Deus? Porque há uma grande diferença entre os seres humanos, né, no sentido de que são criaturas de Deus, são criação de Deus, certo? Para a filiação por meio de adoção na pessoa de Cristo Jesus. Para se herdar a salvação, né? Por isso que a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Exatamente porque, por meio da fé em Cristo, nós recebemos a adoção de filhos, né? Por isso que, aleluia, clamamos Abba Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma oração para filhos de Deus. Se o amigo ainda não é filho de Deus, pode ser, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, é uma oração de adoradores, para verdadeiros adoradores. Santificado seja o teu nome. Glória ao nome do Senhor. Ora, meus amados, santificado seja o teu nome, é exatamente o termo de adoração. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Os filhos de Deus participam exatamente da natureza divina, no sentido dos atributos comunicáveis de Deus, sendo a santidade uma delas. Então, aleluia, somos santificados, louvado seja o nome do Senhor, e santificamos o nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus é santo, santo, santo. O fato de eu dizer santificado seja o teu nome, aleluia, não o fará mais santo, senão que é um reconhecimento, é um louvor pela santidade
aleluia, de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus requer daqueles que se aproximam dele, que o louvem, não só de lábios, mas também de coração. Como diz o salmista, que, aleluia, a meditação do meu coração e as palavras da minha boca te sejam agradáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, meus irmãos, aleluia, oração daqueles que são submissos ao Senhor, né? Venha o teu reino, glória ao nome do Senhor. Aleluia, venha o teu reino. Pessoas que estão exatamente, aleluia, desejosas pelo reino de Deus, pelo governo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então estão submissos, aleluia, à sua autoridade. Bendito seja Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. A entrada a esse reino, aleluia, ver esse reino é possibilitada pelo novo nascimento na pessoa de Cristo. Quando nós experimentamos a regeneração, glória ao nome de Jesus, então nós passamos, aleluia, a entrar no reino de Deus, estar debaixo do governo, domínio de Deus. E, aleluia, aquele que é submisso a isto, pede o governo de Deus, aleluia, que venha o rei para reinar no milênio, mas que também reine na minha vida, como indivíduo, na minha família, como casa, na igreja, glória ao nome do Senhor, que o Senhor venha reinar em todas as áreas da nossa vida. Também é uma oração, meus queridos, de servos. Faça-se a tua vontade. Quem ora essa oração deve estar disposto a abrir mão da sua vontade para, aleluia, suplicar a vontade de Deus. Aleluia, a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, louvado seja o nome do Senhor, mas nem sempre está de acordo com a nossa. E como dizia São Agostinho, se a minha vontade não se encontrar com a tua hoje, que a tua, aleluia, se sobrepuje, aleluia, a minha, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, buscar a vontade de Deus, né? O servo, ele, aleluia, não tem vontade própria. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor, ainda que não entenda, ainda que ele seja custoso. Você lembra de Cristo, quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Glória ao nome do Senhor. Esta é, aleluia, uma atitude de servo, não é? Então, é uma oração também de necessitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, glória ao nome do Senhor, aleluia, é a oração dos necessitados, aqueles que veem em Deus o provedor. Aqui o pão nosso não está falando somente do pão, está falando da alimentação de maneira geral, está falando das necessidades totais do indivíduo, né? Do indivíduo, que tem necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades físicas, e precisam e são supridas por Deus, e devem somente ser supridas por Deus. Devemos ter cuidado a não cair em tentação de transformar pedra em pão, ou seja, não aceite as propostas do diabo para suprir as suas necessidades. Nossas verdadeiras necessidades sempre são supridas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também a oração feita de pecadores. Pecadores, perdoa os nossos pecados, nossas ofensas, nossas dívidas. Louvado seja o nome do Senhor. A grande diferença é que os filhos são pecadores remidos, pecadores resgatados. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a grande diferença. Mas somos pecadores e, aleluia, uma vez que fomos perdoados, quando aceitamos a Cristo como Salvador, agora, com relacionamento com Deus, como filhos de Deus, novas criaturas em Cristo, agora o perdão de Deus é condicional à nossa disposição de perdoar. Ou seja, se eu perdoo aqueles que me ofendem, Deus me otorga o perdão. Se não, aleluia, tampouco serei perdoado. Então, meus irmãos, a oração de fracos. Fracos, sim, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, a oração de alguém que sabe que não pode resistir aos ataques
aos ardis, às ciladas, às setas, não é, do inimigo sozinho, que não pode resistir à tentação sozinho. E eu louvo a Deus porque 1 Coríntios 10, 13 diz que o Senhor não nos deixa ser tentado além das nossas forças, mas com a tentação também dá uma porta para que possamos escapar. Glória ao nome do Senhor. E é precisamente nisto que, aleluia, existe essa oração. Oração de fracos que entendem, aleluia, que precisam ser fortalecidos no Senhor e no poder da sua força a cada dia para resistir ao maligno. E também é oração de pessoas carentes de proteção. Livra-nos do mal. Glória ao nome do Senhor. Livra-nos do mal. Aleluia. Está implícito aí, meus irmãos, aleluia, os ataques espirituais da maldade, está homens sanguinários, o mal de maneira geral. Livra-nos do mal. E por que faz isso? Porque entende perfeitamente que são pessoas carentes. Então essa oração, aleluia, pode-se dizer a oração dos discípulos, que nós devemos fazer como discípulo de Cristo, a oração do Pai Nosso, tem todos esses pormenores para nós, para que possamos, aleluia, exatamente entender cada passo, meus amados irmãos, aleluia, a respeito desta tão maravilhosa oração. E não repeti-la em palavras sem, aleluia, na verdade, conexão com o que nós, na verdade, queremos expressar diante de Deus. Então, essa oração é um esboço para que possamos vivenciar. É oração de filhos, oração de adoradores, oração de submissos, oração de servos, oração de necessitados, de pecadores, oração de fracos e oração de carentes. Que Deus te abençoe e que você possa orar essa aleluia ainda mais, em nome de Jesus.